Evangelho, sábado da 26ª semana do Tempo Comum, hoje memória dos Santos Anjos da Guarda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 26ª semana do Tempo Comum, hoje memória dos Santos Anjos da Guarda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva para o 18º capítulo do Evangelho de São Mateus, por ocasião da memória dos Santos Anjos da Guarda. E ouvimos o próprio Senhor dizendo, no último versículo do Evangelho de hoje, o 10º versículo, não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. E através desse versículo, o Senhor marca de maneira explícita aquela grande familiaridade que distingue a vida desses seres espirituais que nos acompanham, que são os anjos. Mas, como hoje, nos textos da liturgia da palavra, nós tivemos a chance de compreender, essa é uma verdade conhecida e anunciada desde sempre a Israel, já no livro do Êxodo, com autoridade na primeira leitura de hoje. Olha que maravilha! Assim diz o Senhor: vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. O anjo cumpre, então, a vontade do próprio Deus, vem de junto dele, trazendo consigo a sua ordem. E é colocado diante do povo para que o conduza, ir à frente. Você se lembra ontem quando eu falei que Jesus, ao tomar a criança, ao colocá-la no centro, ao colocá-la junto de si, perdão, é o texto de hoje, perdão, é porque ontem eu também celebrei a missa com a liturgia específica da memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, e é exatamente o mesmo texto sem o versículo 10. Então, a liturgia de hoje, específica para o Anjo da Guarda, mas também se torna a liturgia proposta à Igreja Universal, não é aquela de Lucas, que nós ouvimos ontem, mas é de Mateus 18, que tem incluso o 10º versículo. Então ontem eu comentei sobre isso, mas não foi na nossa meditação, foi em uma das homilias que fiz. Mas a gente toma hoje por Evangelho, trata-se do mesmo. Na verdade, quando Jesus toma a criança e a coloca junto de si, e a apresenta junto de si, olha que imagem bonita, né? Se a gente pensa a dimensão estética da imagem, ou seja, que o Senhor trouxe para junto de si, assim os anjos partem de junto de Deus e vão para junto de Deus. E a gente diz que pelo cumprimento dessas ordens e pelo agir dos anjos, eles estão em intimidade com o Senhor. Então o Senhor recolhe no desejo de intimidade aquele pequenino, o que significa dizer que o coloca em uma posição de destaque. Assim também, o anjo, quando é enviado e vai para junto do povo, vai cumprir uma ordem de Deus, que não é se tornar agora ele, o anjo, a referência para o povo, mas ele vai para junto do povo, para a frente do povo, para colocar a Deus numa posição de destaque.
para conduzir o povo no caminho que leva para o Senhor. A presença do anjo ao lado do povo é para conduzi-lo para o lugar que Deus lhe preparou. E bom, a terra prometida não era senão a imagem da Jerusalém celeste, a terra que estamos chamados a estar por toda a eternidade, que é a terra do trono do Deus Altíssimo. E no livro do Êxodo, então, o Senhor continua falando: respeitai-o e ouvi sua voz. E hoje no Evangelho ouvimos o Senhor dizendo: todo aquele que... Perdão, agora já estou me confundindo de novo. Isso, o Evangelho que nós ouvimos anteontem, que ao guardarmos a voz do Senhor, ao escutarmos a voz do Senhor e permanecermos com Ele, ali se estabelece a nossa aliança. Se o anjo traz consigo a voz de Deus, se ele cumpre as ordens do Senhor e por isso é mensageiro de sua palavra, pois nos leva à compreensão de sua palavra, a compreensão de sua vontade, isso é muito importante. O anjo na nossa vida nos conduz à compreensão da vontade de Deus. E o que significa isso? O cumprimento da sua palavra, da sua vontade. Não apenas a compreensão enquanto tal, ela é a primeira parte do ato. Na medida em que se compreende, se ama e se age. As três realidades caminham sempre juntas. O Senhor compreende, ama e age. Assim é a relação entre o pai e o filho. Assim um discípulo é chamado a compreender, proclamar, amando e agir no nome do Senhor. Então, o anjo nos conduz à compreensão da palavra do Senhor, ele que traz consigo a palavra do Senhor, pois já a compreendeu, a amou e está agindo, e ele não vai fazer outra coisa senão nos ajudar a compreender, a amar e a agir segundo a vontade de Deus. Olha que maravilha! Aquilo que ele realiza é o que nos chama a realizar também. Aquilo que ele cumpre com alegria, por isso falávamos outro dia, quando celebramos a memória de São Miguel, que se queremos, digamos assim, fazer o nosso anjo da guarda feliz, é importante que nós ouçamos os apelos que ele nos propõe constantemente para ouvirmos a palavra de Deus e, amando a palavra que ouvimos, a colocamos em prática. Então, toda vez que o anjo vem inspirar em nós bons propósitos, como vamos ver daqui a pouquinho, é importante que dessa inspiração o nosso agir aconteça como resposta e pronto. Ali você vai dar uma grande felicidade àquele Espírito Celeste, seu amigo que o Senhor colocou para cuidar de ti, que não tem outra alegria na sua vida que não seja aquela de ver Deus amado no cumprimento de sua vontade. Olha que maravilha. Olha que bendito laço de amizade que nos une e que nos aproxima. É como tínhamos falado, anteontem, a respeito, no final da conclusão da mensagem, ou melhor, do envio dos 12. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Então, no versículo 16 do 10º capítulo de Lucas, já o Senhor nos falava, o próprio Senhor nos fala a respeito desse vínculo. E aqui estamos, no livro do Êxodo, lá atrás, no Antigo Testamento, ouvindo Deus dizer: respeitai-o e ouvi a sua voz. Assim como o discípulo é o mensageiro de Cristo e ao ser ouvido é Cristo que se ouve, ao ser desprezado é Cristo que se despreza, o Senhor, Deus Onipotente, diz ao povo de Israel: respeitai-o e ouvi a sua voz. Não lhe sejais rebelde, continua a primeira leitura, porque não suportará as vossas transgressões, e nele está o meu nome. Olha, que forte! Ele não suportará as vossas transgressões, o que significa dizer que tudo
no anjo, deseja intensamente Deus. E tudo aquilo que, porventura, ofenda ou desagrade a Deus, não consegue ser sequer recolhido por Ele. Aqui estamos vendo já um papel importante da vida dos anjos, da presença dos anjos ao nosso redor, que é recolher tudo aquilo que em nós não apenas representa, mas cumpre um ato de honra ao nome do Senhor. Então, além de ser nossos fiéis companheiros e amigos, além de nos levar para junto de Deus, de nos conduzir nos caminhos do Senhor, Ele recolhe tudo aquilo que possamos realizar como ação de graças ao nome do Senhor. Tudo aquilo que na nossa vida é realizado e rende glórias a Deus, nós temos esse bendito guardião que imediatamente recolhe, e como nós, pela consagração à Virgem Maria, professamos um dia, confia as mãos da Santíssima Virgem Maria para que seja entregue a seu Filho. Olha que maravilha, a Rainha dos Anjos. E hoje, o primeiro sábado do mês, é dia de falarmos dela. Como não falar da nossa Santíssima Mãe, que recebe tudo aquilo de maneira que nada se perca e tudo possa ser entregue a seu Filho. E com um olhar misericordioso, a Santíssima Rainha intercede por nós, pedindo perdão ainda pelos nossos pecados, porque se tudo aquilo de bom que é feito por nós é imediatamente recolhido e entregue a Deus, e o anjo não recolhe as maldades e os pecados, porque os detesta em absoluto, eles permanecem conosco. Então, aqui vem um socorro de Deus, que por meio da sua graça, e a nossa Rainha, medianeira de todas as graças, intercede constantemente para que o arrependimento e a contrição estejam em nós. E os santos anjos, vendo também tudo aquilo que permanece não sendo de Deus, que precisa ser entregue diante do Senhor para ser queimado na fornalha de seu amor, intercedem juntamente com a Santíssima Virgem Maria em favor de cada um de nós, para que a contrição e para que a conversão aconteça, o arrependimento se concretize e assim tudo aquilo que permanece seja queimado na fornalha ardente do coração de Jesus. Então, o que é nosso, como vão dizer os santos e santas e o catecismo da Igreja, que é o pecado, aquilo que é exclusivamente nosso, os nossos grandes amigos nos ajudam a entregar a Deus, para que possamos estar realmente vazios de nós mesmos e completamente cheios de Deus. Como é bom saber que tudo aquilo que Deus semeou em nosso coração e moveu em nós tem as mãos amorosas dos nossos santos companheiros, os anjos da guarda, que apresentam junto conosco a Deus. Como é bom ver que participam as ofertas que são entregues diante do altar do Senhor, tantos benditos Espíritos celestiais, que vêm em nosso socorro, juntamente com a Santíssima Virgem Maria, para apresentar diante de Deus nossos dons, muitas vezes tão pequeninos perto de toda aquela sujeirada que acumulamos, mas ao mesmo tempo vem inspirado em nosso coração para que a entrega de tudo aquilo que permanece conosco e é exclusivamente nosso possa acontecer. E dessa forma, repito, o nosso coração seja todo do Senhor. E na continuação do texto do Êxodo, o Senhor diz ainda: se ouvires a sua voz, a voz do anjo, e fizeres tudo o que eu disser, olha que belo, ouvir a voz dele e fizer tudo o que eu disser, eu falo por ele, eu falo através dele, ele leva as minhas palavras, meu irmão e minha irmã, e eu e vocês que fomos ungidos pelo Espírito Santo no dia do nosso batismo e que nos foi entregue a graça de rezarmos no nome do Senhor Jesus.
Nos foi dada a graça de sermos portadores da palavra de Deus. Nós que trazemos conosco cotidianamente a palavra de Deus no coração. O quanto o meu e o teu falar tem se configurado voz de Deus autêntica, legítima. Veja, o coração do anjo, vamos colocar assim, né, em sentido figurado, nele não há espaço para nada que não seja do Deus Altíssimo. Olha que fantástico. E dessa forma, o seu falar se torna um falar perfeito da parte de Deus. Ele não diz outra coisa e não leva outra verdade que não seja a voz do Senhor, que ele acolhe completamente e ocupa, digamos assim, todos os espaços de sua existência. Da mesma forma, ele quer nos ajudar a que a palavra de Deus seja assim em nós, pois fomos ungidos pelo Espírito Santo para que sejamos plenamente de Deus e para que sejamos plenificados pelo falar de Deus. Agora, é preciso que o nosso coração entre, não é verdade, em um caminho, em um itinerário para aprender a deixar tudo aquilo que não vem do Senhor, de maneira que só haja espaço para aquilo que é de Deus. Veja que os discípulos, no diálogo de hoje, estavam preocupados em saber quem dentre eles tinha a prioridade ou a precedência. Se o meu coração deseja somente a Deus, eu me faço servo de todos por amor, porque essa foi a escolha do meu Senhor. Por que querer estar à frente de um ou de outro? Vejam o que Jesus fez, já sabemos sobre a imagem das crianças, já falamos essa referência várias vezes. E o Senhor escolhe exatamente aqueles que estão à margem, aqueles mais abandonados, para trazer para junto de si e o coloca ali como referência. Todo aquele que o acolher, todo aquele que o receber, todo aquele que for como ele, ou seja, o acolhimento é um primeiro passo, ou seja, reconhecer o outro e trazê-lo para junto de si, mas não basta isso. É preciso escolher como ele, escolher ser pequenino, não escolher ser o grande, os primeiros da sociedade, mas escolher como o Senhor escolheu. Embora sendo Deus, esvaziou-se completamente e viveu como servo. Então, escolher essa entrega da própria vida como o Senhor escolheu. E muito bem, esse será como ele, será grande no reino dos céus, pois fez a escolha que o próprio Filho de Deus fez. E o Filho de Deus, que é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, essa escolha pode ser minha e sua, porque também somos homens, como o Filho de Deus é verdadeiramente homem. Agora, para isso, é preciso que vivamos com o amparo desses santos amigos e, ao mesmo tempo, com o amparo da intercessão de todos os santos e santas de Deus, especialmente da Beatíssima Virgem Maria, que nós possamos caminhar à luz do Espírito Santo, deixando tudo aquilo que não convém ao Senhor, de maneira que o nosso coração se torne palavra viva, chama ardente do amor desse Senhor. Depois, por último, o Senhor diz assim: o meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra de tantos outros e vencerá sobre todos aqueles que se opuserem, todos aqueles que se levantarem contra ti, vencerá. O triunfo de Deus na vitória do livro do Êxodo se mostra pleno na vitória de Cristo sobre a cruz. As legiões infernais se levantam contra nós. O pecado pode levar o coração do homem à morte, mas o anjo bendito do Senhor caminha à nossa frente e, por meio dele, exterminará tudo aquilo que
que se levanta contra nós para ser ocasião de morte, a fim de que nós possamos conquistar o céu, a terra prometida, a Jerusalém celeste. Então, um texto muito bonito do Êxodo que completa a meditação do nosso Evangelho. E juntamente com ele vem o Salmo 90, o Senhor que coloca os seus anjos a nos guardarem no caminho, de maneira que não venhamos a tropeçar. Ele nos livra dos laços do inimigo, nos concede asas para escaparmos das ciladas do maligno. Eles vêm ao nosso encontro e nos oferecem, em muitos momentos, refúgio e proteção. Inspiram os nossos corações no caminho do Senhor, de maneira que nós possamos permanecer sempre em Cristo. Eu gostaria de ler para vocês agora um texto de São Bernardo Abade, que nos fala a respeito dos anjos e do serviço que eles prestam por cada um de nós. É muito bonito. Ouçamos, é o sermão número 12 sobre os Salmos. E ele comenta, então, o Salmo 90, que acabamos de ouvir, ou que aqueles que ainda vão ouvir na liturgia de hoje. Eles te guardem em todos os teus caminhos. Esse é o título. A teu respeito ordenou a seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Louvem o Senhor por sua misericórdia e suas maravilhas para com os filhos dos homens. Louvem e proclamem às nações que o Senhor agiu de modo magnífico a favor deles. Senhor, o que é o homem, para que assim o conheças? Ou por que inclinas para ele teu coração? Aproximas dele o teu coração, encheste de solicitude por sua causa, cuidas dele com tanto afeto e carinho. Enfim, a ele envias o teu unigênito, infundes sobre o homem o teu espírito, prometes até a visão de tua face. E para que nas alturas nada falte no serviço a nosso favor, tu envias os teus santos espíritos a servir-nos. Confiaste-lhes nossa guarda. Ordenas que se tornem nossos pedagogos. A teu respeito ordenou a seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Esta palavra, quanta reverência deve despertar em ti, caríssimo irmão. Aumentar a gratidão do teu coração, da confiança em teu Senhor. Reverência pela presença, gratidão pela benevolência e confiança pela proteção que o Senhor nos oferece. Estão aqui, portanto, e estão junto de ti os anjos, não apenas contigo, mas eles estão em teu favor. Estão aqui para proteger, para te serem úteis nos momentos necessários. Na verdade, embora enviados por Deus, não nos é lícito ser ingratos para com eles, que com tanto amor lhe oferecem em tamanhas necessidades nos auxiliam. Sejamos fiéis, sejamos gratos a tão grandes protetores. Paguemos-lhes com amor, honremo-los tanto quanto pudermos, quanto devemos. Prestemos, no entanto, todo o nosso amor e nossa honra àquele que é tudo para nós e para eles, de quem recebemos poder amar e honrar, de quem merecemos ser amados e honrados. Assim, irmãos, nele amemos com ternura seus anjos como futuros cordeiros nossos, e enquanto esperamos nossos intendentes e tutores dados pelo Pai como nossos guias, porque agora somos filhos de Deus, embora não se veja, pois ainda estamos sob tutela, quais meninos que em nada diferem dos servos. Aliás, mesmo assim, tão pequeninos e restando-nos ainda uma tão longa estrada a ser percorrida, e não só tão longa, mas ainda tão perigosa caminhada, que temos a temer com tão poderosos protetores que caminham conosco, eles não podem ser vencidos, nem seduzidos, e ainda menos seduzir.
Aqueles que nos guardam em todos os nossos caminhos são fortes no nome do Senhor. Olha que bonito. São fiéis, são prudentes. Por que trememos de medo ao vermos que diante de nós se levantam as ciladas do maligno e as portas do inferno tentam nos submeter? Basta que os sigamos. Unamo-nos a esses santos espíritos, nossos protetores e guardiãos, e habitaremos sob a proteção de nosso Deus que está nos céus. Olha que maravilha, que grande encorajamento São Bernardo nos entrega por ocasião da memória dos santos anjos da guarda. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos anjos do Senhor, pela intercessão de São Bernardo, abade, e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe do Imaculado Coração, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.